Olá pessoal, o meu nome é Marcelo Campos. Esse vídeo aqui é o primeiro de uma série em que eu gostaria de explicar o universo das constelações familiares, né? Vou abrir essa série então hoje fazendo uma introdução, explicando brevemente o que são as constelações, como elas funcionam. A partir dos próximos vídeos nós vamos estar detalhando então alguns aspectos importantes desse método terapêutico, né? Dos resultados que ele traz e de como funcionam as constelações. Tudo bem? Vamos lá então. O que é constelação familiar? O termo está tão na moda, né? E se fala tanta coisa sobre as constelações, pessoal. Então eu acho muito importante a gente dar uma explicação bem didática do que é, né? E principalmente do que não é, porque existe muita informação equivocada que está sendo passada sobre isso, né? É importante que as pessoas entendam que constelação familiar é um método terapêutico, né? É uma chamada, classificada hoje normalmente como uma terapia breve, né? E como uma terapia complementar, ou seja, uma terapia de apoio para outros trabalhos terapêuticos, né? Essa técnica que surge no universo terapêutico, né, ela desde o início ela tem leituras espiritualistas, né? Existem interpretações, né, do campo religioso e espiritualista sobre o trabalho terapêutico, né, que gerou aí várias visões, né, da constelação como uma espécie de ritual, né, ou de um trabalho religioso, né? E ele normalmente não tem esse contexto, né? Ele permite uma leitura subjetiva, uma interpretação religiosa e ou espiritualista, né? Mas ele não tem esse caráter, né? E muito menos o potencial praticamente mágico que as pessoas atribuem, né, à constelação, né? Inclusive achando que através de uma constelação é possível você modificar pessoas que não estão participando do trabalho. Tá bom? Então, né, a ideia desses vídeos é esclarecer todas essas coisas e principalmente, né, com esses esclarecimentos, incentivar as pessoas a conhecerem, né? Como vocês vão ver, é um método muito eficiente, é uma técnica muito importante para trabalhos de autoconhecimento, de mudança comportamental e de autoconhecimento em geral, né? Eu vou sinceramente, né, vou enfatizar isso ao longo das exposições e vou, né, realmente convidar vocês para conhecerem esse trabalho. Tá bom? Vamos lá então. O primeiro ponto, o que é constelação familiar? Né? Como nós já citamos, é um trabalho terapêutico, né? Ele foca principalmente autoconhecimento e a compreensão, né? Ele busca principalmente ajudar a pessoa a compreender, né, as suas dinâmicas de comportamento e ele ajuda essa pessoa a modificar comportamentos. É o principal foco, né? Ele normalmente trabalha, né, numa base sistêmica e fenomenológica, né? O que são essas palavras, né? Sistêmico, gente, que está tão na moda hoje, né? Tudo é sistêmico. É um paradigma que trabalha com a seguinte ideia, né? O ser humano ele só pode ser compreendido a partir dos sistemas a qual ele está integrado, né? Então não existe uma preocupação, né, como existe na terapia tradicional, de olhar para o indivíduo exclusivamente. Não, né? A abordagem sistêmica, eu olho tudo que envolve o indivíduo, tudo que está no entorno, né, e tudo com aquilo com a qual ele se relaciona, né? Então, por exemplo, para mim entender a dificuldade de aprendizagem de uma criança, né, numa abordagem sistêmica, eu vou olhar o sistema a qual ela está integrado, né? Então, o que é sistema, né? São sistemas sociais, os grupos a qual nós fazemos parte. A dinâmica desses grupos, né, é estruturante da nossa personalidade, né? Essa é a ideia. Então eu estou falando do meu grupo de amigos, do local onde eu trabalho, o local onde eu estudo, né, os ambientes que eu frequento. Dos grupos sociais que nós pertencemos, pessoal, o mais importante, o fundante, né, aquele que estrutura a nossa personalidade, é a família, né? É o grupo ao qual nós estamos integrados desde o momento do nascimento, né? Na verdade, desde o momento da concepção, né? São aquelas pessoas que nos acompanham nos anos cruciais ali de constituição da personalidade. Então nós modelamos os comportamentos da família, né? É claro que nós gostamos de pensar aqui no mundo ocidental que nós nos fazemos por nós mesmos, né? Self-made man.
E, na verdade, pessoal, quando você se debruça sobre estudos de psicologia sistêmica, né, não é difícil perceber que a maior parte do nosso comportamento é modelado, ou seja, é inconscientemente copiado de outras pessoas. Né? Você olha para você hoje e existe muito do seu pai e da sua mãe na maneira como você se relaciona com o mundo. Né? Muito mesmo. Né? As estratégias que a gente usa para se relacionar com as pessoas, normalmente nós copiamos, né, do pai e da mãe. Né? Apenas para citar um exemplo. Né? Isso é muito mais amplo. Né? As estratégias para lidar com medo, com frustrações, com raiva, com ansiedades, normalmente são modeladas, né, do pai e da mãe. Né? E em menor grau dos irmãos, né, e de outras pessoas que nos acompanharam. Tudo bem? Então, numa abordagem sistêmica, eu olho para o todo, para os sistemas a qual a pessoa está integrada. Né? E nós ajudamos, então, o cliente a entender as dinâmicas do sistema dele, né? As contribuições que ele dá para o sistema e, principalmente, né, as contribuições que ele recebe, né, os aprendizados e a modelagem que ele faz a partir do seu grupo familiar. Isso é sistêmico. Quando eu falo de fenomenológico, é uma abordagem filosófica, cujo foco está em observar os fenômenos. Né? Não, a preocupação fundamental não é explicar, né? Como normalmente nós vemos na ciência tradicional. A racionalização, né, do que nos cerca. Né? O fenomenológico muitas vezes até admite a impossibilidade de explicar. Ele não está preocupado em explicar, mas apenas em observar, né, da maneira mais profunda e mais intensa possível a ocorrência do fenômeno. Né? É a história de se dar conta de como o fenômeno se mostra. Né? E nessa dialética, né, eu observo o fenômeno mostra e eu posso inferir aquilo que o fenômeno não mostra. Então eu estou assumindo a subjetividade de observar o fenômeno, né? Ou seja, uma mesma coisa acontecendo, né, observada de maneira diferente por pessoas diferentes. Né? Existe um alto grau de subjetividade, né, então, na observação fenomenológica. E existe um foco muito grande em trabalhar sentimento, e observar o que eu sinto durante a ocorrência do fenômeno. Né? Então, uma abordagem fenomenológica é um enfoque, então, muito mais subjetivo e emocional, né, baseado em sentimento. Nem todas as constelações são fenomenológicas. Né? Hoje existem trabalhos de constelação familiar de caráter muito mais estrutural, né? Trabalham com psicologia comportamental, por exemplo, né? que assumem, né, que estão preocupadas em explicar o fenômeno. Né? Em criar. Então você busca classificar o que você observa em modelos estruturais. Né? É diferente do método que eu estou explicando aqui, né? Que é o início das constelações, ainda é o campo mais, talvez mais rico do universo de constelações, mas existem outros. Tudo bem? Sistêmico e familiar. É isso. Perdão, sistêmico e fenomenológico. O que é uma constelação familiar? O termo vem de uma palavra alemã, que eu não vou saber dizer para vocês agora, que pode ser traduzida normalmente como posicionamento. Quando foi traduzido para o inglês, usaram a expressão constellation, family constellation, né? Daí constelação familiar. É a ideia de você criar um cenário que ajuda a entender as dinâmicas do sistema familiar do cliente. Então, como funciona isso? Né? É uma terapia, pessoal. Então, né, sistêmica, né, eu estou olhando para a totalidade, para o ambiente familiar do cliente, para entender o cliente. E fenomenológica, eu quero sentir o processo, os processos estão envolvidos. Né? Eu não estou preocupado em explicá-los. Né? Então, como funciona uma constelação? A maneira tradicional, né, a mais clássica de você fazer constelação, é usar pessoas externas. Né? Você faz isso num grupo, em que você tem um cliente que traz uma demanda para ser trabalhada, você tem um facilitador, né, a figura do constelador, e você tem assistentes que ficam em volta, né, existe um espaço que você reserva para constelar. Inicialmente as pessoas assistem e eventualmente são escolhidas para desempenharem papéis, para representarem papéis do campo familiar do cliente.
Então, existem dois momentos fundamentais na constelação. O primeiro momento é aquele em que o cliente escolhe os representantes, né? Uma dinâmica muito familiar, muito comum de constelação, por exemplo, é a pessoa querer um feedback sobre a relação dela com os pais dela, ou com os filhos dela, ou com os irmãos dela, ou com esses três ao mesmo tempo. Então, o cliente é convidado então a escolher pessoas para representarem o pai, a mãe, o cônjuge, né, a esposa, o esposo, os filhos. Esses representantes são posicionados, né, no espaço, né, onde o trabalho está sendo feito. E a partir daí, o que acontece? Né? Nesse primeiro momento, o constelador ajuda o cliente a entender esse primeiro posicionamento. Essa posição em que os representantes estão diz muito sobre a situação do campo familiar da pessoa e sobre as dinâmicas de relacionamento que estão envolvidas. Né? O fato de eu posicionar, por exemplo, o pai bem distante da mãe, né, por si só diz muito sobre o campo familiar da pessoa. Né? E é fundamental entender como o cliente posicionou o seu próprio representante, né, no meio desse campo familiar. A partir desse primeiro trabalho, então, que é entender, né, essa primeira imagem que se cria, né, da posição dos representantes. A partir daí, os representantes são incentivados, né, a sentirem o corpo, ou seja, eles entram em ressonância, né, com o campo familiar da pessoa. Como que isso acontece? Através do dom, né, que é natural toda pessoa, de empatia. Né? Nós temos facilidade em fazer leituras do estado que as pessoas se encontram. Né? A empatia é isso. Né? Eu consigo, olhando para a pessoa, né, fazendo leitura corporal na pessoa, eu consigo entender se ela está, perceber, por exemplo, se ela está triste, que ela está eufórica, que ela está preocupada. Né? No campo, numa constelação, a gente vai mais além. Né? A gente desliga bastante, né, a questão do racional e soltamos o corpo e deixamos que o corpo, né, entre em ressonância com o campo familiar, que a empatia se expresse e a gente vai fazendo movimentos que são uma ressonância, né, são uma representação dos movimentos do campo familiar do cliente. Esses movimentos ajudam a pessoa a entender o que está acontecendo, né? Ela se dá conta então das dificuldades que estão presentes, né? Então muita coisa, é claro que existem coisas que ela percebe racionalmente, todos nós temos uma interpretação do que está acontecendo na nossa família, mas a maior parte do que realmente mexe com a gente, pessoal, está no subconsciente, né? Nós não temos uma percepção, né, clara do que acontece. Nesse processo de visualizar, caem muitos feedbacks, a pessoa faz leituras muito interessantes do que está acontecendo. Isso ajuda a pessoa a entender o que está acontecendo. Então, o que o campo familiar aí vai estar revelando? Né? É o que a gente chama de fidelidades inconscientes. Né? Nós, nesses processos de modelagens, né, e de herança de valores do campo familiar, eles definem boa parte da maneira com a qual da maneira como eu me comporto, os meus comportamentos. Né? É o que nós chamamos de fidelidades inconscientes. Então, muitas vezes, a mãe teve problemas de relacionamento no passado, e a mãe tem muita desconfiança em relação à figura do homem, por exemplo. Né? E nós modelamos isso. Uma filha, por exemplo, pode herdar essa herança, esses valores, esse comportamento da mãe, essa desconfiança da mãe, e também ter dificuldade de se relacionar com homens. Né? E muitas vezes esse processo não ocorre de maneira consciente, né? E muitas vezes a pessoa, essa menina não tem consciência disso, né? Ela vem para uma constelação com uma queixa de dificuldade de relacionamento, que ela não consegue se relacionar com homens, e ao você fazer a representação, né, e observar os movimentos, você vê claramente essa questão, né? Essa fidelidade inconsciente aos valores da mãe. A mesma coisa acontece em relação ao pai, né? Nós herdamos, por exemplo, muitas vezes atitudes em relação ao campo profissional da figura do pai. Né? A maneira como eu me relaciono com o chefe, por exemplo, né? Às vezes é uma forma inconsciente de reproduzir a minha relação com o pai. E muitas vezes nós não temos consciência disso. Né? E ao fazer uma constelação, fica fácil, fica muito visível esse processo. Esse feedback é fundamental para o cliente operar mudanças de comportamento. Tudo bem?
Então, esse é um dos grandes benefícios da constelação, pessoal. Um cenário em que você estimula o sentimento, né? As emoções se expressam com grande liberdade, coisa que muitas vezes o cliente reprime, nós inconscientemente reprimimos muita coisa, que numa constelação se liberta, né? Esse é o primeiro benefício, né? Permite que o cliente entre em contato com dimensões do seu emocional que normalmente ele não conhece, né? Muita coisa se expressa, né? Então existe muita catarse durante uma constelação. A pessoa se emociona bastante, né? E isso por si só é terapêutico e profundamente curativo, né? Esse permitir a expressão, né? Essa liberação, né? E esse contato mais íntimo com essas dinâmicas inconscientes dentro de nós mesmos. A partir daí, né, o próprio campo familiar, né, ele pode mostrar os movimentos que devem ser feitos para atingir o equilíbrio, né? É como se houvesse uma grande consciência do campo familiar do cliente, capaz de mostrar para ele os movimentos que devem ser feitos, né? Os processos curativos, né? As conexões, as coisas que estão excluídas, né? E que precisam ser incluídas, precisam ser agregadas, ele precisa entrar em contato com isso, né? Então, em constelação se trabalha muito a ideia de que nós somos escravos de tudo aquilo que nós não aceitamos, né? Tudo que eu me recuso a aceitar me escraviza, né? Então existem movimentos de aceitação, né? É um processo muito bonito, muito interessante, né? E que caminha na medida em que o cliente se permite, né? Então a consciência do cliente de querer caminhar na direção da cura é fundamental, pessoal. Tá bom? Então acho que essa é uma primeira ideia, né? É basicamente assim que funciona a constelação, né? Existe também um fenômeno que é chamado ressonância, né? Esses movimentos eles são muito simbólicos, né? Principalmente, né, em primeiro lugar, para a figura do cliente, né? Para a psique do cliente, a observação dos movimentos criam ressonância, né? Estimulam ele a caminhar nesse sentido. E acontece um fenômeno muito interessante, né? Que chama muito a atenção e que é um dos principais atrativos da constelação, que é a chamada ressonância, né, morfogenética, né? O movimento influencia o próprio campo familiar da pessoa. E é muito comum que algumas dinâmicas familiares, né, sofram alguma espécie de modificação a partir de uma constelação, né? A ressonância, o movimento feito na constelação, para que cria um estímulo, né, um incentivo para destravar certos movimentos concretos, né, na vida familiar daquele cliente. Tudo bem? Essa então é uma primeira apresentação, pessoal. Ao longo dos nossos próximos vídeos aí eu vou estar explicando de maneira mais detalhada como ocorre a constelação, né, quais são as principais dinâmicas trabalhadas e como isso funciona. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.